Bom dia. Vou colocar o título aqui da live. Daqui a pouco eu já vou chamar a minha convidada. Deixa eu fixar aqui. Peraí. Se preocupar, me fala. Pra que chorar, então me diz. Bom dia, meninas. Já vai mandando aí para 3 mães, que hoje essa live vai ser poderosa. Filhos, Desafios e Ministério tá aqui comigo. Uma bênção. Essa mulher que eu tenho o prazer de chamar de minha amiga, Fernanda. Bom dia, meninas. Renata. Escuta aí, ó. A tempestade não vence essa luta. Para as mães de adolescentes, tá? Ô, minha amiga, eu que te amo. Você que me buscou para Jesus. Para quem não sabe, ó, Filhos, Desafios e Ministérios foram os posts que me fizeram voltar para minha maternidade bíblica. O que vou fazer vai te surpreender. Deixa eu aumentar essa música. Não vou cantar porque eu canto muito mal. No tempo certo, vai dar certo. É só despreocupar. Usa só o temor de Deus. Faça tudo para a honra e glória do Senhor. E o resultado você deixa com Ele. Escuta. Despreocupa. Se eu estou dentro do barco, não afunda. Amém, Jesus. O barco balança e não afunda se Jesus está com você. Amém, Jesus. A tempestade não vence essa luta. Vê se acalma um pouco, escuta o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. É só despreocupar. Despreocupa. Hoje Deus trouxe uma palavra linda. A Flávia Luz vai estar aqui conosco. Mas lembra que na nossa última live, enquanto ela não me aparece aqui, ó, deixa eu te contar uma coisa. Na nossa última live, nós fizemos uma oração de libertação pelos nossos filhos, né? Pelo nosso lar. E nessa live de hoje, o Senhor trouxe uma palavra de restauração para as nossas casas. Então eu quero que você fique até o final. Hoje nós vamos falar de emoções na adolescência, né? A gente sabe que o adolescente, né? A emoção dele está sempre à flor da pele. É aquele negócio, nasce uma espinha no nariz, daí o mundo acabou para ele, né? Então, como os pais, como a mãe pode, porque eu falo aqui para a mãe, né? Não seja um papel do pai também, mas como eu falo para as mães, eu tenho que alertar as mães. Como as mães podem fazer para ajudar os filhos a gerirem as emoções deles. É lógico que eu sei que não é fácil, porque às vezes nós temos dificuldades em gerir nossas emoções, né? Nós somos analfabetos emocionais, vamos dizer assim. Então, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ensinar emoções para os nossos filhos, mas nós temos um Senhor que nele nós podemos todas as coisas. Então, é com o coração assim cheio de gratidão que nós vamos fazer essa live hoje, porque o Senhor trouxe palavra de restauração para o nosso lar. Então, Deus primeiro trouxe uma palavra de libertação na live passada, com a Dani Fraguito, e hoje nós estamos com uma promessa de restauração. Deixa eu ver se eu já chamo minha convidada aqui, a Flavinha Luz. Acho que ela já... Pega o cafezinho de vocês aí, ó. Oi, Flávia. Bom dia! Bom dia, minha amiga.
Acho que é a primeira vez que eu faço live com outra Flávia. Ah, é? Que presente, então! Dose dupla, dose abençoada do Senhor, não porque nós somos boas, mas porque Ele está em nós, né? Porque Ele é que entrega a porção através de nós, né? Então, eu fico muito feliz de te receber aqui. Deixa eu mostrar, gente, o livro da Flávia, Guardiões da Infância. É um livro que você tem que ter, tá? Tem que ter aí do seu lado, porque ele traz estratégias poderosas, armas de guerra mesmo, para a gente proteger, cuidar, direcionar nossas crianças. Então, ó, deixa eu até pedir para as meninas já fazerem um print. Primeiro, vocês vão mandar essa setinha para 10 pessoas, para a gente aumentar o número de mães aqui nessa live. E daí depois vocês vão fazer um print aqui com o livro para vocês adquirirem, porque realmente ele traz muitas estratégias. Ontem eu estava lendo algumas partes dele e anotando algumas coisas que eu já quero usar aqui na minha casa, viu, Flávia? Que bom, E Flavinha. quero te desejar as boas-vindas, minha amiga. Obrigada. Que Deus nos abençoe, né, aqui nesse momento. Obrigada, viu? É uma alegria para mim, uma honra, né, estar aqui vendo como que o Senhor trabalha nas conexões e vai nos levando, né, para que cumpramos o nosso propósito. Você comentou da Bárbara na sua história, né? E você também na minha história. Então, Deus ele vai fazendo, né, esse movimento de conexão para que o propósito dele possa ser cumprido, né? Aquilo que Deus entregou nas nossas vidas. E eu tenho uma alegria, sabe, é um sentimento. Hoje de manhã eu estava me preparando, né? Em oração, me preparando, tomando banho e falando, Deus, que privilégio poder jorrar, né, através hoje das redes sociais, na vida de tantas pessoas que, como eu, precisam, né, do conhecimento que ele libera sobre as nossas vidas, porque eu vejo que esse é um tempo assim muito precioso, que a igreja está tendo conhecimento restaurado, né, Flavinha? Assim, a gente está podendo ter de volta acesso a coisas que por muito tempo a gente ficou sem saber. E o Senhor tem usado isso para aliviar o nosso sofrimento, para amenizar a nossa jornada materna, né? Nossa caminhada com os filhos. Então, assim, que o Senhor possa usar as nossas vidas, já ir tocando no coração, levando aquela porção específica de restauração ao coração dessas mães aí de adolescentes, de pré-adolescentes, de crianças que vão estar com a gente. Amém. Minha amiga, sempre antes de passar a palavra para a convidada, eu gosto de trazer aquilo que Deus trouxe na madrugada para mim, sabe? Amém. E eu tenho um livrinho aqui que eu gosto de presentear minhas convidadas com uma parte desse livro, ó. Chama Fala Comigo, Jesus. Todo mundo me pergunta desse livro. Que lindo. E ele é tão lindo porque são palavras de Deus para o nosso coração. Daí eu sempre peço uma palavra de Jesus para minha convidada. Só que eu choro. Espera aí, deixa eu já pegar meu lencinho. Mas, meninas, essa palavra é para a Flávia e ela é para vocês também. Olha que coisa linda. Segura no coração amoroso de Deus. Rápido, segure a porta em meu coração amoroso. Salte para dentro e fecha assim que entrar. Nesse lugar reservado, eu sussurro as minhas palavras no seu coração. Aqui no meu coração de permanente amor, com a porta fechada, você está segura. E é aqui que vai descobrir os segredos do céu e os planos que tenho para a sua vida. Amém. Entenda, minha querida, que quando você está segura em meu coração de amor, nada pode prejudicá-la. Não há peste, doença, fome, nudez que possa abalá-la. Qualquer voz que se levante contra você vai se calar, porque a sua beleza rejeita seu som. Esta é a herança em mim, querida. Em meu coração de amor, arma alguma será capaz de tocá-la.
A segurança está enraizada dentro do seu coração, onde eu habito. Olha que coisa linda. Eu queria que você fizesse um print para mim e mandasse, porque eu Eu não vou tive fazer. condições de anotar. Eu vou fazer. Nossa, eu me emociono porque eu imagino assim, o Senhor, sabe, falando conosco, porque é assim que Ele nos vê, né? Ele quer que a gente corra para o nosso secreto, porque Ele tem coisas para nos contar, né? E é tão lindo quando nós aprendemos a ter esse hábito de intimidade com o Senhor. E eu choro porque, assim, quando o Senhor fala, né, a gente precisa se render, a gente precisa se prostrar aos pés dele. Se nós estamos com o coração cheios do temor do Senhor, não há motivo para ter temor de mais nada. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração essa manhã. Se nós já temos o coração cheio de temor do Senhor, nós não precisamos ter temor de mais nada. E sabe, Flávia, eu tenho visto assim, né, nos directs que eu recebo aqui, existe uma onda de desespero entre as mães, inclusive as mães cristãs, né? As notícias não são boas, as lutas são gigantescas, parece que agora tomou uma proporção ainda maior, né? Parece que a coisa vinha caminhando, mas agora está assustador, né? Mas Deus trouxe essa palavra de segurança no meu coração. Se você tem temor ao Senhor, não tenha medo de mais nada, porque Ele nos levantou para ser mães nessa geração, né? E algo que Deus trouxe para mim, que eu achei muito lindo, minha amiga, foi lá em Isaías 49. Eu não vou ler ele inteiro, porque a gente tem muita coisa para falar, mas fala sobre a restauração de Israel. Do 8, vocês vão ler do 49, Isaías 49, do 8 ao 25. Depois vocês vão ler aí em casa. E eu anotei algumas coisas muito fortes que tem nesse versículo. Porque às vezes a gente lê, né? Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu te responderei. No dia da salvação eu te ajudarei. Eu guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Mas daí, quando você pega e vai anotando as promessas do Senhor, que tem nesse versículo aqui, e que você toma posse disso, daí essa palavra ganha uma força sobrenatural na sua vida. Eu falo que a gente não tem só que ler a palavra, a gente tem que, vamos dizer assim, ruminar, né? Mastigar e fazer ela entrar no nosso coração. E daí, sabe, me veio assim à mente esse desespero das mães e às vezes a gente fala assim, dá um comando para o nosso próprio cérebro, né? Hoje a gente vai falar muito aqui de comandos cerebrais, né, das emoções. E daí eu fico pensando, quantas vezes a gente fala assim, eu não vou dar conta, eu não estou dando conta. Quando você fala isso, você está dando um comando para o seu cérebro. Então, nessa manhã, nós vamos dar um novo comando para o nosso cérebro. Nós vamos falar assim, o Senhor está comigo e nele eu posso todas as coisas. O Senhor está comigo e nele eu posso todas as coisas. Olha aqui, o que fala, quais são os destaques das promessas do Senhor que eu peguei aqui nesse versículo. O Senhor tem resposta no tempo favorável. Aleluia. Então não é no meu tempo ou no seu tempo, é no tempo do Senhor. O Senhor promete nos ajudar, nos guardar e faz uma aliança conosco para libertar os que estão em trevas. Então, se o seu filho adolescente está em trevas, o Senhor está dizendo hoje para você, eu faço uma aliança com você para te guardar e guardar o seu filho. O Senhor honra todas as alianças que Ele faz. Se você não tem uma aliança com o Senhor, faça essa aliança hoje. Se você já tem uma aliança com o Senhor, mas sente que você está aí enfraquecida, renove a sua aliança com o Senhor nessa palavra em Isaías 49. E daí, fala lá na frente também, você não vai ter fome nem sede, o calor do deserto não vai te atingir.
Então, o calor das preocupações, as notícias ruins não vão te atingir. Do 14 ao 21, ele faz uma declaração de amor, dizendo que uma mãe pode se esquecer do filho, mas ele jamais se esquece de você. Então, mesmo que você tenha se esquecido por algum momento do seu filho, se você tenha se esquecido, né, do seu papel de guardiã do seu lar, se você por algum momento foi para o mundo, sabe, seus olhos se despertaram para as coisas do mundo, mas o Senhor está te chamando hoje, mesmo que você tenha esquecido por um tempo o seu filho. Eu não me esqueci de você e nem do seu filho. E no final ele dá uma promessa. Eu vou ler só esse final aqui, que fala o seguinte, Flavinha. Qual que é o versículo último, Flavinha? Isaías 49, do 8 ao 25, e o último é o 25. Tá. Fala assim: assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você e seus filhos eu salvarei. Aleluia. Amém? Amém. Então, hoje o Senhor está falando, faz uma aliança com Ele. Mesmo que você tenha andado perdida, faz uma aliança com o Senhor, porque isso é a promessa, essa é a promessa de restauração que Deus tem para o seu lar. Toma posse hoje da restauração que Deus tem para os seus filhos. Não olha para a grandeza dos gigantes, não olha para a grandeza da sua luta, mas olha para aquele que está com você e que fez todas essas promessas. Ontem, Flávia, eu sentei com a minha filha para orar, né? Ela tem 14 anos, e ela falou assim, mãe, ora logo, eu tô com sono. É incrível, né? A gente começa a orar com eles e o sono vem, né? E daí, né, o coração da gente se entristece. Mas eu me lembrei de quantas vezes eu fiz isso com a minha mãe na adolescência. E coraçãozinho custoso, né, da gente na adolescência. Mas o Senhor não se esquece da palavra que foi lançada sobre esse filho. E mesmo que a tristeza venha no seu coração, dele às vezes querer tudo rápido quando é do Senhor, né? Quando vem da parte do Senhor, ai mãe, lê logo a Bíblia. Ah, mãe, não, você vai ler até aqui, né? Eles fazem isso com a gente, né? Eu não sei se o seu faz aí, mas a minha faz aqui. Ela fala, mãe, você vai ler até aqui. Não, mãe, é grande demais. Fala assim pra mim, mãe, deixa que eu oro dessa vez, porque sabe que eu vou demorar. Mas amém, Jesus, amém, porque a semente está sendo lançada. Não tem problema. O que eu quero te dizer hoje, eu fui essa filha. E hoje eu estou aqui falando para mulheres. Eu fui essa filha que falava, ah, não, mãe, culto doméstico, a mãe. Ah, não, mãe, que saco. Então, deixa eu te contar, a palavra de Deus, as promessas de Deus não voltam vazias. Amém. Então, a palavra para nós hoje é restauração. E a Flávia vai nos ensinar aí um pouco sobre as emoções, como a gente pode ajudar os nossos filhos a gerenciarem as emoções deles, né? Eu estava comentando aqui, Flávia, que não é fácil, porque a gente mesmo tem dificuldades em gerenciar nossas emoções. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Então, eu sei que essa live vai ser uma live muito prática, viu, meninas? Então, fiquem atentas até o final, não percam a oportunidade aí de perguntar também. E vamos começar então aí, diante do nosso tema, como que a gente pode ajudar os nossos adolescentes com as emoções que são tão fortes, né? Nesse período. Aí eu não queria nem mais começar, eu queria ficar só aqui. Tanto, né, que a gente recebe, mas eu queria começar falando que tem um texto que Jesus fala em João 8,32, que quando nós permanecermos nele, né, nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Então, eu acho que essa jornada do pai, do cuidador, e para nossa própria história, como você falou, eu acho que educação emocional, ela é algo que começa antes em nós. Como eu posso educar o meu filho sobre algo que eu não sou educado, que eu não aprendi,
né? Você usou o termo alfabetizado, eu gosto bastante dessa expressão. Eu nunca aprendi quem eram as emoções, o papel das emoções, esse universo. Como que eu vou treinar meu filho nesse sentido se eu mesma não estou regulada? Eu mesma, claro, gente, a gente sabe que existe uma humanidade pecaminosa em nós. Jesus já pagou um preço, mas o aperfeiçoamento, ele é até Jesus voltar, né? Ou nós encontrarmos com ele. Mas, assim, é uma jornada de aprendizado. Não é dado automaticamente. A gente precisa aprender. E muitas vezes, a nossa jornada em relação a isso não é uma jornada ainda. A gente ainda não trilhou isso. Então, a primeira coisa que eu quero dar ênfase, né, é que a gente precisa fazer esse caminho. E aí, quando Jesus fala da verdade, é toda a verdade do conhecimento que ele está restaurando nas nossas gerações, é toda a verdade sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E muitas vezes, Flavinha, a gente não tem o conhecimento, ou às vezes não tem a diligência, né? Quanta coisa preciosa a gente está recebendo hoje através dos meios de rede social. Mas às vezes eu observo, eu coloco material lá no Telegram, assim, são 2 ou 3 que vão e fazem aquela absorção, né? E realmente dão aquele valor àquilo que estão recebendo. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer é que é uma responsabilidade nossa. A gente precisa mergulhar nesse conhecimento da verdade, né, do relacionamento, esses segredos que ele vai contar só no secreto, como diz o Salmo 25:14, os seus segredos é para o íntimo. Então, às vezes, o segredo do coração do teu filho, né, da história dele, o porquê aquele emborrecimento tão forte, né, aquela sensibilidade, aquele isolamento, coisas que só o secreto vão trazer. Às vezes, o mundo de informações, eles não vão ser suficientes, eles vão te confundir mais do que você mergulhar no secreto e entender a jornada materna como um grande projeto que você está ali cuidando e que ele vai conduzir você o caminho que você deve seguir. Então, eu quero começar daí, né? Porque hoje, assim, o que eu gostaria de falar? Quando a gente pensa em adolescência, eu quero falar antes das emoções, para depois a gente falar da adolescência. A gente precisa entender o papel delas, né? A gente precisa saber por que elas existem, qual é a função. Por muitos anos, a igreja tratou as emoções de uma maneira sem conhecimento. Então, eu me lembro, assim, de quando o Senhor começou a falar comigo, isso há mais de uma década atrás, de lidar com os meus pacientes no consultório e ver a angústia dos pacientes, aquele sofrimento, a vontade desesperadora é só a gente arrancar, né? Vamos lá e vamos tirar aquela emoção. Ela é tão desagradável que eu não quero sentir, não quero que as pessoas ao meu redor sintam, então deixa eu tirar, arrancar. Mas a gente precisa entender a origem. Por que elas estão ali? Qual que é o papel delas na nossa humanidade? Por que elas são necessárias? Elas têm uma função, né? Elas foram permitidas pelo Criador para uma função. Se a gente crê que o Senhor é soberano em todas as coisas e que Ele nos criou, né? A gente tem teorias hoje que já falam sobre o processo de planejamento tão inteligente na estrutura humana que não poderia ser explicada senão pela via de um planejador inteligente, né? Que eles atribuem a Deus. Então, Deus, ele tem esse entendimento, esse olhar. Então, Deus não permitiu a emoção por nada. Ela tem um papel. Então, qual que é o papel principal da emoção? Eu vou falar aqui muitas coisas de maneira simples, porque tem muito conhecimento sobre isso, mas de maneira a despertar o coração dessa mãe para ajudá-la nesse processo, né? Começando por entender, a emoção ela fica no meio, ela vai ficar no meio entre a experiência que a gente vai ter na vida e os nossos comportamentos. Então, o nosso filho adolescente, ele vai para a escola, ele escuta alguma coisa, ele é cobrado de alguma coisa, ele é elogiado por alguma coisa, automaticamente o corpo dele vai liberar involuntariamente essa química, que é tudo química,
né? Um outro encontro a gente fala um pouco mais sobre essa balança que é muito poderosa, que a gente tem como cuidador o poder de mover para ajudá-los, mas ela vai liberar e vai dar uma inclinação para um comportamento. Então, por exemplo, eu escutei um elogio, eu vou sentir química de vida, eu vou liberar serotonina, dopamina, endorfina, isso tudo vai ser liberado em mim. O que que acontece? Eu tenho vontade de fazer mais aquilo que me fez ser elogiado. Eu tenho vontade de estar perto da pessoa que me elogiou. Então, a função da emoção, ela é regular a nossa ação no mundo. É dizer assim, ó, isso aqui é bom. Quando eu sinto algo bom, isso aqui é bom. Deixa eu ficar perto disso. Quando eu sinto algo que não é agradável, deixa eu ficar longe disso. É a função, ela tá ali no meio. E elas são agradáveis, mas depois que o pecado entrou na humanidade, lá em Gênesis 3:10, a palavra fala que pela primeira vez o homem sentiu as emoções desagradáveis. Ele sentiu medo, ele sentiu vergonha. Até então, na experiência do Éden, não havia necessidade dessas emoções desagradáveis. E por quê? Porque não havia necessidade do perigo de morte. Não tinha morte, não tinha eminência. O homem estava em proteção. Então, Não existia medo, né? Exatamente. Aí não tinha por que ter medo. Por que eu vou ter medo se eu não corro perigo de segurança? Por que eu vou ter raiva se não existe injustiça? Por que eu vou ter tristeza se não existe falta, não existe problema, não existe algo que afronta a minha integridade? Então, as emoções desagradáveis, elas só foram liberadas, eu creio assim. É como se Deus tivesse permitido essa ativação quando o homem ficou exposto ao perigo da morte. Então, presta atenção aqui comigo, isso aqui é muito importante. Se o homem não tem essa sensação desagradável, ele permanece no pecado e pode morrer. Se ele não tiver uma dose do medo para dizer para ele, não faça isso, porque esse pecado vai destruir a sua família, né? Não faça isso, não beba o álcool, não use a droga para o adolescente. Se ele não tiver essa dose de receio, ele vai entrar num universo que destrói a vida dele. Então, as emoções, elas existem, inclusive as desagradáveis, com a função de regular a nossa vida e proteger a gente da iminência da morte física. Elas têm uma função. E por isso a gente precisa entender, né? A gente precisa entender quais são essas funções, para que existe. Aqui eu já falei de alguma maneira, e naquele filme Divertidamente, isso é muito explícito, né? Para quem não assistiu aquele filme da Disney, Divertidamente, ele fala dessas funções mentais de cada emoção, né? Toda vez que a pré-adolescente do filme ela está diante de uma situação perigosa, o medo entra em cena. Com uma situação que constrange, que ela sente uma falta, entra a tristeza. E aí por diante. Elas têm uma função. E a gente precisa compreender para ajudar os nossos filhos nessa regulação. Porque a gente não tem um papel... Flavinha, você me corta, tá? Não, pode falar. Falar ou acrescentar ou perguntar, você me corta. Porque eu vou, às vezes, igual né, um furacão com aquela sede de conseguir passar. Não, mas eu acho que tem coisa, minha amiga, que não dá pra gente ficar interrompendo, sabe? Então fica tranquila aí, porque eu acho que tem alguns ensinamentos que eles têm que ter uma linha de raciocínio. Então eu não gosto de ficar perguntando toda hora, não. Então, pode ficar à vontade. Então, o que a gente precisa entender? Eu não controlo o que eu sinto. Eu não controlo a química da emoção. Eu regulo antes e depois. Eu regulo o ambiente. Eu posso, como cuidadora, regular o ambiente do meu filho adolescente. Ajudá-lo, por exemplo, em algo que é extremamente necessário, num sono de qualidade. Um sono de qualidade vai ajudar que o circuito dele químico aconteça de maneira adequada. Então, se ele dorme, por exemplo, na hora de dormir, entre 10, no máximo 11 horas da noite, ele vai permitir que o corpo dele libere a melatonina, que Deus permitiu que viesse à noite para a gente dormir. E se o sono for bem dormido, de manhã ele vai ter uma alta de cortisol.
que é uma química para atividade, para o movimento. Então, eu posso regular o ambiente, o que ele vive, as experiências que ele tem, ajudá-lo e posso ajudá-lo nas respostas que ele dá, estando com ele, né? Ajudando ele, por exemplo, quando ele está vivendo uma situação desafiadora na escola, uma dificuldade de aprendizado, ajudando ele a entender. Essas duas coisas eu faço, mas o meio, a liberação química, eu não posso pôr o dedo nela. Então, a palavra que a gente utiliza é nós somos os cuidadores, os reguladores, os filtros. Quando eu comecei minha jornada como psicóloga, lá atrás, há muitos anos atrás, eu estudei, Flavinha, bebês. Eu fiz uma pesquisa e eu estudei bebês na regulação dos estados do sono e vigília com a presença das mães. Como é que as mães ajudavam os bebês a regularem? Quando o bebê era muito chorão, né? Então, esse processo, a gente começa, ou deveria, ou poderia começar desde muito cedo. Uhum. E o que acontece, que chega aqui na adolescência, é que o menino veio sem esse ensino emocional. A gente não tinha o entendimento, a gente não sabia o que fazer. Então, muitas vezes, a gente não ajudou na regulação. E aí, um exemplo de ajudar na regulação. Seu filho tem uma crise de medo. Qual é a tua atitude como uma boa reguladora? Você vai acolher para dar segurança. Você vai permitir que ele expresse com choro, permitir que ele expresse, às vezes, com palavras, né? As palavras que têm a ver com os pensamentos de medo. Você vai permitir que ele ponha aquilo para fora e você vai estar ali ajudando ele, primeiro acolhendo, depois ajudando ele a entender a verdade sobre aquilo que ele está passando, ajudando ele a encontrar a solução naquela situação. Se ele vem sendo treinado desde cedo, quando chegar na adolescência, e aí a gente já começa a entrar nela aqui, ele já vai ter um treinamento. É como aprender uma língua, sabe? Uma língua que você nunca fez. Quanto mais cedo você aprender, você estiver exposto àquele aprendizado, mais fácil fica para o seu cérebro de fazer aquelas conexões que vão dar aquele entendimento de como lidar. Eu sei o que fazer quando eu sinto medo, eu sei o que fazer quando eu sinto raiva. Então a gente precisa entender que o que vai acontecer de grande diferença na adolescência. A adolescência é um momento onde a gente vai ter duas coisas importantes. Uma na química, que é a presença dos hormônios, né? A puberdade, ela tem um papel muito importante. Então, não é que o menino nunca sentiu, né? No sentido assim, agora ele começa a ter que lidar de uma maneira intensa com coisas que antes ele não estava exposto da mesma maneira. Então, ele vai ter que assumir a identidade, lidar com o grupo, enfrentar o mundo. Até 10 anos de idade, isso foi mais brando. Ele não tinha tanto peso para poder fazer esses enfrentamentos sozinho. Então, agora é tudo muito novo. Isso acontece nos hormônios. E, ao mesmo tempo, o cérebro está começando, de fato, o amadurecimento da regulação cerebral. Então, são duas coisas que vão acontecer juntas que fazem esses extremos que você falou aqui no início da live. Né? Parece assim que o menino... O mundo vai acabar. Isso, tudo é muito, né? Se é alegria, é muito. Emoção agradável. Se é uma emoção desagradável, é intenso. E aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção, Flavinha. Isso vai variar de perfil para perfil. Né? Aqueles temperamentos que a gente estuda, né? Que aí a maioria está estudando o fleumático, o colérico, o sanguíneo, o melancólico, que vieram desde bebê, eles na adolescência, você imagina a ênfase disso. Então, um melancólico, que já era melancólico, ele era melancólico com 7 anos, com 6 anos, ele já tinha aquele padrão. Quando isso chegar na adolescência, a tendência é enfatizar. Uhum. Se ele é sanguíneo, aquele garoto empolgadíssimo, né? A tendência na adolescência é enfatizar. Então, se a gente tem esse entendimento, o que a gente começa a fazer como pai, como mãe, né? A gente está falando aqui para a maioria mães.
é fazer uma leitura de quem é esse menino. Sabe, quem é especificamente ele? Como é que ele lida? Para ele aparece mais o quê? Para cada um dos nossos filhos, pelo perfil que eles trazem na adolescência, vai aparecer mais um tipo de emoção. Ele vai ser mais gritante um tipo de emoção. Por exemplo, quando a gente fala de um colérico, a raiva é muito comum no colérico. Por que ela é muito comum? Porque ele é a pessoa de resultado, ele é a pessoa de realização. Então, tudo que foge essa possibilidade dele realizar, dele fazer, ele manifesta com raiva. Uhum. No melancólico, a tristeza, né? É muito presente aquela sensação de tristeza e se você observar, ela não foi presente só na adolescência, ela antes já vinha e na adolescência isso ganhou um ápice por conta desse movimento hormonal e também cerebral. Mas uma coisa fantástica é que, embora a gente tenha esse lado que parece de vulnerabilidade, né? Porque, meu Deus, né? E aí a mãe fica assim, esses sintomas todos, o que eu faço? A gente quer sossegar o menino. A coisa mais importante é que essa é uma oportunidade grande de aprendizagem. Do mesmo jeito, Flavinha, que é vulnerável sim, a gente percebe mais essas emoções aqui no meio gritando, é uma fase poderosa para você ensinar, para você treinar o adolescente, para que ele consiga criar esse esquema na estrutura dele para a vida adulta. É a hora da regulação. É a hora Então, mesmo que não tenha sido feito na infância, dá para fazer na adolescência, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante lá no seu livro, assim, é algo que a psicologia vem falando, né? Que as emoções, elas precisam ser aceitas e elas precisam ser validadas, né? Então, quando a gente fala sobre validar as emoções dos nossos filhos, às vezes a pessoa acha que é deixar fazer tudo o que quer. Não, é simplesmente falar assim, filho, eu entendi que você está com raiva dessa regra que a mamãe colocou. Mas essa regra, ela é importante para tal e tal coisa, né? Então, quer dizer, reconhecer as emoções da criança, né? Falar para ela, eu sei o que você está sentindo, né? Porque daí ela não se sente como a gente se sentia lá atrás. Aquela criança incompreendida, né? Desamparada, né? Então, quando a gente ouve falar disso, muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas daí a gente aceita tudo que o menino quer? Não, não é isso. Você aceita a emoção e explica a razão pela qual você está, né, explicando aquilo ali para ele, né? Então, só para as mamães ficarem cientes aqui, ó, você aceita a emoção, você valida a emoção. Então, se ele tiver com raiva, aceita que ele está com raiva, né? Porque muitas vezes a gente fala, ai, que feiura você tá com raiva, que coisa horrível, né? Então, assim, o sentimento de raiva também, ele pode ser validado, né? E dizer para a criança, né? Que está lá escrito no seu livro, que as emoções são passageiras, né? Para a criança, para o adolescente, né? Dizer, olha, isso que você está sentindo agora vai passar, né? Essa insegurança, esse medo, né? Dá nome para as emoções, né? Isso vai passar. E uma outra coisa, Flávia, que eu amei lá no livro, foi a questão da técnica do DCD. DCD, que eu quero que você fale disso. E antes, eu só quero falar de uma outra coisa também que eu peguei lá no seu livro, né? Que eu já estava estudando a respeito das crenças centrais, né? Que são as crenças de desvalor, desamor e desamparo, né? São 3 crenças centrais que regem aí a nossa mente, né? Tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, a nossa visão de mundo. O que é crença, né? Crença é a nossa visão de mundo. E daí eu achei muito lindo, porque eu já tinha estudado as crenças, mas eu achei bonito que você colocou de uma forma tão simples o que é o antídoto, né? Para cada uma dessas crenças. Então, para o desamparo, você pôs oferecer amparo para a criança. O que é oferecer amparo? Proteger, né? Proteger o seu filho adolescente. E proteger, muitas vezes, é dizer não, né? Para algumas coisas. Desvalor, né? É dar valor,
é ensinar esse filho o valor que ele tem, né? Como é que eu faço isso? Mostrando para ele que ele tem valor, né? Dizendo para ele, olha, e principalmente em relação a Deus, né? Você tem valor para Jesus. Você está aqui por um propósito, né? E outra coisa que eu achei lindo também, o desamor. Como é que você combate isso? Com amor, fazendo o seu filho se sentir amado. Então, são esse tripé, né? Esse tripé aqui que você precisa estar atento o tempo inteiro. E daí eu queria que você falasse um pouquinho dessa técnica aí, porque eu acho que pode ser uma chave para as mães nessa manhã, porque a gente está... Ai, o tempo é tão curtinho, né? E olha só para facilitar aqui, ó, técnica do DCD. Duvidar de um pensamento destrutivo, criticar um pensamento destrutivo e determinar pensamentos saudáveis. Só explica para a gente aí rapidinho como é que é isso, Então, Flávia. é muito Estou com importante. medo do tempo aqui, não dá tempo da gente falar. E outra tanta coisa coisa também, Flavinha, é o que você falou. Tá tudo no livro, né? Assim, Tá quem tudo no quiser, eu acho que essa entrega de estudar essa fase, estudar essa área emocional, é o que a gente pode fazer como cuidador e que vai fazer diferença. Porque é o que você falou, você leu, praticou, né? Treina. Então, vamos lá. Por que o DCD existe? Qual que é a base? Essa é uma técnica desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury, baseada no quê? Tudo que a gente não tem como mudar o que a gente sente, mas a gente altera o pensamento e o pensamento ele muda a nossa emoção. Né? Então, o pensamento ele influencia a nossa emoção e vice-versa. Então, anos da minha vida eu treinei pacientes, treino os meus filhos com essa técnica. Ela inicialmente, ela parece meio sem sentido, parece que você não vê resultado de imediato, mas com a prática você começa a perceber que o humor modifica. Você vai encapsular um pensamento, né? Qual é o pensamento que acompanha o seu filho? Às vezes um pensamento de desvalor. Ele sempre, quando vai se comparar com os irmãos, quando vai se comparar com os colegas da escola, ele acha que ele não é capaz, que ninguém gosta dele, que ninguém valoriza o que ele faz, que o dele não é tão legal quanto o do colega. E por pensar e cultivar esse pensamento de desvalor, ele nutre uma crença central que, na verdade, é um esquema pessoal, que vai determinando a forma como ele se relaciona e o pior para nós aqui hoje. Produz sentimentos, emoções desagradáveis, como a tristeza, muitas vezes a insegurança, né? Enfim, afeta a vida dele. Então, você vai ajudar ele a encapsular. Qual é o primeiro D? Dúvida. Eu vou pôr dúvida sobre esse pensamento. O pensamento é qual? Ah, eu não consigo, eu não sou tão bom quanto meu irmão, eu não sou tão bom quanto meu colega. Será? Será que realmente, né, eu não sou tão bom? Por que eu não sou tão bom? Você vai fazer ele pensar, e isso vai fazer ele responder. No início, né, principalmente se ele não foi treinado para isso, você vai ter que ajudar ele a dar respostas. Será que não? Por que não? Por que eu não sou? Aí você vai fazer automaticamente que ele pense no que ele é, no que ele já realizou. Porque a maioria dessas crenças, elas são infundadas, elas não têm base em evidências. Sabe? Às vezes ele teve um episódio importante que ele foi criticado e aquilo ficou agarrado nele. Ou uma fala na infância que agarrou nele, associado, lembra que eu falei, ao temperamento. Não é todo menino e menina que vai manifestar esse tipo de crença com mais ênfase. Então, a primeira pergunta, o primeiro movimento é dúvida. Segundo, crítica. Não. Eu não tenho, eu não estou nessa condição de desvalor. Não aceito esse pensamento, não aceito, né? isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque a Bíblia afirma que eu posso todas as coisas, que eu sou mais que vencedor, eu sou menina dos olhos de Deus. Gente, a coisa mais poderosa que você pode oferecer ao seu filho é a noção de propósito. Ele tem um propósito desenhado por Deus. Salmo 139, 16 afirma que ele é intenção de Deus na terra. Esse é o maior valor
que ele pode ter. Mais do que tirar nota boa, acertar ou errar, fazer tudo bonito, é responder ao chamado de Deus para a vida dele. É o maior valor que ele pode ter. Então, você vai usar bombas de crítica, né? Criticar o desvalor, dizer que não é verdade, ele não precisa aceitar aquilo é uma mentira que ele acreditou por muito tempo, mas que as evidências mostram que ele fez A, B ou C, várias coisas que provam o valor dele. E, por último, vai determinar. Eu gosto muito de determinar usando a própria palavra de Deus. Né? A Bíblia diz, vocês são fortes e já venceram o maligno. Vocês são fortes, já venceram. Você é forte, filho. Você não é uma pessoa sem valor. Você já venceu todo o mal. Então, você tem uma frase para determinação dessa verdade, dessa crença de valor que precisa ser plantada e que, como uma árvore frutífera, se plantada bem profunda no coração, vai dar frutos de vida. Frutos que vão transbordar. Então, dúvida, eu faço perguntas na dúvida, tá? Será? Por quê? Né? Aonde que você aprendeu isso? Quem te disse isso? Quais as evidências? Crítica, eu entro com não. Isso não é verdade. Eu não consigo ver isso na sua vida. Eu busco evidências contrárias. E terceiro, eu determino a palavra, a verdade sobre esse menino, sobre essa menina. Isso é um treino, gente. Como se treina futebol, como se treina uma nova língua. Você vai treinando o seu cérebro e os resultados disso, eles são poderosos, porque eles geram transformação. Então, é o que a gente pode fazer, que a gente pode ensinar. Às vezes você vai dizer assim, mas Flávia, eu não tenho essa conexão com meu filho adolescente. Eu estou distante dele. Então, uma dica para você, é isso aí, TCC, reestruturação cognitiva. Você vai usar pessoas. Não tenha constrangimento de usar outras pessoas. Um bom amigo do seu filho, um líder da igreja, um tio ou avó que tenha a conexão. Alguém que você entende que tem essa conexão, vai por ele. Sabe? Vai através dessa pessoa para trazer o seu filho para esse entendimento. Você pode treinar outros também, até que você de volta tenha o coração do seu filho. Porque às vezes você está ouvindo isso aqui hoje, você vai acabar a live. Não, peraí, deixa eu sentar aqui com ele agora. Às vezes isso não vai fazer sentido, porque a conexão ela não existe. Mas você pode se preparar, treinar. E uma coisa, Flavinha, que eu gosto demais, é o treino como a gente faz o culto doméstico. E algumas dessas ferramentas eu uso dentro do culto doméstico. No livro tem algumas. Uma delas é treinamento de emoções positivas, né? Agradáveis. E eu tenho isso disponível no meu site, tá? Quem quiser baixar, tá lá para baixar gratuito o PDF. Tem várias ferramentas. O dado das emoções, a roda da vida, a treinando emoções agradáveis. E eu uso no culto doméstico. Então, é um momento onde a gente coloca eles para entenderem. A gente pode ensinar, você cria, né? Uma oportunidade onde eles vão aprender com você em família ou também no mentoreamento individual, que é uma coisa que eu faço também. Então, ter um tempo semanal com cada um dos filhos para dialogar, para conversar, para ensinar uma pequena coisa, para assistir divertidamente junto, né? E mostrar para ele, isso acontece dentro de você, tá? Então, são dicas. Tem uma ferramenta também que está no meu Telegram, que é 21 dias de transformação de raízes mentais, que faz um pouco esse trabalho aí de mudança, tá? É de uma neurocientista americana, baseado no livro dela, Ative Seu Cérebro. Tá lá o PDF, lá no Telegram. Eu tenho tido muitos testemunhos de pessoas que têm aplicado com diligência aquilo para tratar pensamentos depressivos. E você pode trabalhar isso com seus filhos. São técnicas que nos ajudam a transformar a dinâmica no ambiente familiar e ajudar os nossos meninos a se autoconhecerem, tá? Meu Telegram... E às vezes
E A às vezes Flávia as não vai. meninas pensam assim, ah, mas eu tinha que ser psicóloga, né, para entender sobre essas emoções. Ah, eu não vou dar conta dessas ferramentas, né? Eu vejo que tem muitas mulheres aqui que falam isso. Ah, mas Deus não fala comigo como você, como com vocês, né? Isso tudo está relacionado às nossas crenças. Isso tudo está relacionado às crenças centrais de desvalor, de desamor, de desamparo. Então você acha que Deus ampara todo mundo menos você, né? Isso está relacionado à nossa visão com Deus, né? Então essa questão da gente aprender sobre as nossas emoções, o que eu acho assim, ó, tira tempo para estudar as emoções do seu filho, porque você vai aprender para você também, né? Uhum. Você vai entender, quer dizer, vai ser um trabalho de mão dupla, né? Você vai fazer algo bom para o seu filho e bom para você. Então, não pense que você tem que ser psicóloga, que você tem que... É lógico, estudo na maternidade eu acho que é extremamente necessário e eu me arrependo amargamente quando eu não... Assim, quando eu estava grávida, eu já deveria ter pego um livro, ter estudado emoções, né? Ter estudado como criar um filho emocionalmente forte, né? Porque chega lá nos 14 anos, a gente já fez muita coisa errada. Mas sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de fazer diferente, sempre é tempo de ajudar os nossos filhos nas emoções deles, né, Flávia? Isso, eu penso assim, a gente cria um plano, né? A gente tem plano para tudo, Flavinha. A gente tem plano, se a gente quiser comprar um imóvel, a gente planeja. Se você quiser se desenvolver em alguma área, por exemplo, eu quero estudar a palavra, eu quero ser uma pessoa que sei os versículos de cor, né? Você Isso. vai fazer um planejamento. Tudo tem planejamento. Por que a gente não planejar a jornada materna? A gente pode planejar. E eu falo muito sobre isso porque, no meu entendimento, filhos são projetos do coração de Deus confiados à vida dos pais para que a gente possa entregar e lançar a flecha no tempo oportuno. Então, a gente trata como projeto. Se você está aqui e o seu filho tem 3 anos, qual é que é a minha dica para você? Pare para você fazer um planejamento. Tem uma ferramenta que essa eu criei para os meus filhos, que eu chamo de plano de análise e investimento da vida de um guardião. Eu olho cada área, identificando as demandas, as forças, as fragilidades, e eu traço uma ação, uma pequena ação. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho que tem muita dificuldade com a ira? O temperamento dele, ele aparece mais a raiva. O outro aparece mais a tristeza. Qual é o plano que eu posso traçar? Quais as ações que eu posso traçar? Então, a gente tem esse poder, porque o nosso Deus, ele é um Deus de planejamento. Ele fez todas as coisas por planejamento. Ele profetizou lá no Éden, quando o pecado aconteceu, ele já liberou o plano de Jesus. Então, a gente precisa entender que esse movimento, ele é estratégico para que a gente possa, de fato, ver mudança. Né? Ver mudanças. O que você falou no início. Às vezes a gente está angustiado, todos esses pensamentos, né? De que a gente não vai conseguir dar essa terra, que é o coração dos nossos filhos, porque já está tarde demais. Essas crenças que são mentiras. Porque se você tem essa promessa, Deus te deu, ele é seu filho. Então você precisa agarrar ela e ir para o secreto, traçar um plano inicial e começar. Oração, intercessão específica, estudo e pequenas ações. Você começa com uma pequena ação e Deus vai gerando outros movimentos. Porque aí, uma coisa que eu aprendi, nem tudo que o meu filho precisa, Flavinha, está em mim. Deus vai conectar. Sabe? Amém, Um professor, um líder da igreja. Às vezes, uma colega. Olha, uma coisa que eu tenho vivido muito linda, eu fico até emocionada. O próprio irmão. Amém. Eu tenho um filho aqui que ele tem um coração diferente. E como ele ajuda os irmãos? Como ele ajuda? E eu tenho feito isso assim, de dar a ele consciência de que ele é um discipulador do irmão. Ele ajuda. Ele chama para fazer o devocional. Ele ajuda nos relacionamentos sociais. Então a gente pode mover outras instâncias que não a nós. Nem tudo está em mim.
Eu queria falar duas coisinhas só de atenção aqui, porque nosso tempo já está acabando, em relação à adolescência, que eu acho que são duas áreas muito importantes que nós não podemos deixar passar. Uma delas é ligada a uma vida de estresse. A adolescência, se tudo na vida, né? Na infância, na vida adulta, é desafiadora de viver, na adolescência a gente sabe que é mais, né? Tem a questão do hormônio, a questão do cérebro. E o estresse é algo que nós, como pais, podemos ajudá-los na regulação. Por quê? Porque o estresse ele cria um circuito de constante liberação de adrenalina e cortisol que mantém esse menino mais estressado, mais ligado. As questões emocionais, elas ficam à flor da pele. Então, eu como pai, como mãe, eu posso regular isso. Como que eu faço isso? Eu posso ajudar ele propondo atividade física, fazendo com ele, né? Ter um esporte, gente, há um poder na jornada esportiva, seja ela de qual ordem for. Porque isso gera propósito, isso gera produtividade, isso libera química de vida. Endorfina é um calmante, aliviador quando você libera endorfina. E a prática esportiva, ela traz isso. Então, são outras maneiras que eu tenho, que não só o diálogo, que não só o treino verbal, né? De regular o estresse, ajudar ele a criar rotina. Ah, Flávia, mas é muito difícil. Meu filho adolescente não quer. Você não precisa dizer que você está criando rotina. Simplesmente faça. Promova, sabe? Traga ele. Crie um ambiente para dormir. Tenha propostas que vá ajudando ele a criar rotina. Dê um desafio para ele. Leva para fazer junto. Para que ele crie uma rotina. Para que durma na hora que precisa dormir. Não estou falando aqui que um dia, no fim de semana, esse menino não vai ficar até mais tarde. Eu não crio os meus filhos assim. Meus filhos, eles têm uma rotina, mas ao mesmo tempo eu permito que eles quebrem um pouco. Então, sábado eles sabem que podem comer o que quiser no café da manhã. Tem esse movimento também de não ser tudo tão tenso. Mas é um poder que está na nossa mão. Então, atenção ao estresse, excesso de coisa, muita atividade. Às vezes o menino quer descansar, precisa descansar e você não permite o descanso porque tem que movimentar. Estresse. Segunda coisa na adolescência que chama a nossa atenção, o isolamento. Esse 2021 nosso tá bem desafiador porque a gente vem de um quadro de pandemia. Então, eu recebo, embora não atenda mais, eu recebo semanalmente demanda de pais com meninos adolescentes tendo crise de pânico, entrando em quadros de depressão, porque o isolamento, ele roubou química de vida. A amizade na adolescência, gente, é fundamental. Ter amigos, ter o grupo é fundamental. Então, seja intencional. Vá por trás, sabe? Traga para dentro da sua casa. Vai na mãe do menino. Faz o caminho para que ajude os seus filhos a terem esse espaço de par. É algo que precisa acontecer. Porque se ele não tiver, é menos química de vida. Ele está liberando mais intensamente essa química que gera essa tensão. E aí, um último dado aqui. Na adolescência é um momento vulnerável e resiliente. As duas coisas elas estão acontecendo. Então, aquilo que a gente planta na adolescência tem um poder de construir ou um poder de destruir. Então, muitas questões, Flavinha, às vezes o menino vem, quando chega ali na adolescência, ele começa a fazer a manifestação de transtornos emocionais. Por quê? Porque a balança química, que hoje eu não vou falar dela aqui, né, de maneira específica, ela não foi bem balanceada. E aí, quando chega na adolescência, explode. E aí tem um trauma, uma situação que vai além do que o menino consegue dar conta. E aí se manifesta, se constrói neuronalmente um transtorno que, às vezes, ao longo da vida, ele vai ficar administrando. Então, é uma fase de atenção. A gente pode minimizar o estresse, a gente pode melhorar a situação de isolamento. Está nas nossas mãos fazer esse caminho, mas não é fazer atropeladamente, é fazer dentro de um planejamento direcionado por Deus.
tá bom? Ótimo. Amém. Ai, minha amiga. Não, eu quero mais. Eu quero mais. Você sabe o que que a gente podia fazer? Eu não sei se tem live marcada aí para quinta-feira. Eu tenho que Então, olhar olha, também na minha agenda. Se eu eu acho que já não. marquei com alguém. A gente podia fazer o seguinte, continuar esse tema aí na quinta-feira. O que que vocês acham, meninas? Porque eu acho que a gente pode dar mais exemplos práticos dessa movimentação que a gente pode fazer na vida dos nossos filhos. Pode ser? Se você não tiver nada marcado, vamos conversar lá no Tá, particular? eu vou confirmar, mas eu acho que eu não tenho, não. Tá, aqui, ó, o povo tá falando aqui, ó, poderia ter mais 1 hora. Então, meninas, eu também acho, eu acho que a gente tem muito a acrescentar ainda sobre esse assunto, e fazer com a visão de Deus é diferente, né? Porque eu falo assim, nossa, a psicologia é muito linda, mas a gente precisa ter psicólogas enraizadas na palavra de Deus também, né? Para que não seja aquela coisa que a psicologia resolve, né? Porque não é. Daí é mais uma mentira que a gente está acreditando. A psicologia, ela te dá ferramentas para você desenvolver, né, as emoções dos seus filhos. Mas hoje eu vi uma charge, eu vou até colocar lá no meu Instagram. Tava assim, ó, um casal empurrando um carrinho, Flávia. Ah, E daí o homem falando para a mulher, você é louca, você tem que ir para uma terapia. E a mulher falando assim, vai você primeiro. E o bebezinho, a frasezinha lá no bebezinho, tô vendo que eu que vou para terapia. Porque é muito isso que acontece, né? A gente joga os filhos lá no psicólogo porque nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Então, acho que a gente podia falar mais na quinta-feira sobre essas questões práticas. eu posso fazer Daí, uma sugestão? passa. A gente podia, se você concordar, pedir que elas mandem perguntas. E aí a gente seleciona algumas e a gente desenvolve a live respondendo, porque aí eu acho que vai fazer um movimento de responder várias pessoas de uma vez. Então, a gente consegue fazer como se fosse estudo de caso. Eu acho isso muito legal. Ótimo, Tá? ótimo. É uma sugestão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live, vou abrir uma caixinha de perguntas para quinta-feira. Pelo que eu estou me lembrando aqui, eu não tenho nada marcado na quinta. Daí, a gente já faz, eu faço lá a caixinha de perguntas e eu trago tudo para a gente debater aqui, conversar e dar ideias para as meninas, né? Vamos lá? Tá. Então tá, Flávia, foi bênção demais, demais. Tanto é que a gente quer mais, né? Primeira vez da gente junta. Deixa eu pedir para as meninas tirarem o print, porque eu sempre esqueço. Ó, meninas, tirem o print aí. Vou fazer assim, ó, aqui do lado. O livro da Flávia. Deixa eu fazer um sorriso aqui. Deixa eu desativar o comentário, amiga. Desculpa. Deixa eu desativar aqui o comentário. Ó. Eu esqueço de ficar calada para o povo tirar o print. Aí sai aquelas fotos. Daí sai assim, com o olho assim, com a boca assim, mas tá bom. O importante, meninas, é alcançar outras mães. Porque quando a gente alcança outras mães, a gente está alcançando outros adolescentes, a gente está libertando outros lares, né? Nós fomos chamados para falar das boas novas do Senhor, né? Então, seja usada pelo Espírito Santo. Pense aí em 10 mães que você sabe que precisa de uma palavra assim, que o lar está desestruturado, que os filhos estão desestruturados, e chama para ver essa live. Eu vou salvar lá agora no meu IGTV e já deixo o comentário também. Flávia, então, muito obrigada. A gente vai se falando aqui. Tá bom, amiga. E eu já vou abrir a caixinha de perguntas, obrigada, viu, meninas? Foi uma alegria. Beijo, gente. Beijo, fica com Deus. Tchau.